A gente está fazendo finanças lá, viu, gente? Eu tenho quase certeza que ninguém vai comprar um processor duro, que nem eu, mas, né, nunca se sabe. 10 pila, quem quiser, mega cidades, muito bom sobre a mobilidade urbana, aqui dentro de Mumbai, Nova York, Cidade do México, Lagos, etc, etc. Está aqui, tá? Quem quiser, 10 pila aí. Estamos abertos às questões, desculpe ter me estendido. Dá licença, gente. Assim, como o movimento Passe Livre é autônomo, independente, uma forma de a gente manter esses debates, poder fazer isso com vocês, é pela contribuição. Então, eu vou passar uma caixinha aqui. Quem puder colaborar, fique à vontade, beleza? E a gente agradece muito quem veio aqui palestrar e quem veio também assistir. Muito massa. E está aberto para pergunta também. Tá? Se alguém tiver alguma pergunta para fazer agora, fazer um debate. Beleza? Pode passar. E não precisa ser só pergunta, né? É uma colocação, uma observação, né? A gente está aberto à crítica, obviamente. Então, lembrando que a gente teve três pessoas aqui expondo, né? O Gert, o Cascais e o Joab. E a pergunta pode ser dirigida especificamente a eles ou geral, né? Bom, eu queria perguntar para o Cascais e até a gente tem bastante contato, conversa bastante. Curitiba a gente tem construído, né, com vários outros movimentos, mas a gente se encontra num momento de dificuldade de construir com a divergência, né? As esquerdas, aquelas tem cada uma é melhor que a outra. E daí acaba não conseguindo dialogar. Mas a gente fez uma luta muito forte que se iniciou em novembro do ano passado e conseguiu se estender até maio desse ano contra o aumento da tarifa, contra o reajuste da tarifa, né? E por isso ali a gente fez uma frente ampla, né, de esquerda contra o aumento, tentando impedir, e a gente foi derrotado, porque o prefeito, com o ônibus azul ali, conseguiu implementar o 2,50 para a gente. A perspectiva que a gente tem em Curitiba aqui é diferente das outras cidades, é bem mais difícil. Antes que eu esqueça. Lógico, no Brasil inteiro, os empresários e os políticos eles estão fisiologicamente relacionados, mas aqui em Curitiba parece que ainda mais. Lógico, por Curitiba ser exemplo de mobilidade no mundo, acho que isso dificultou nossa luta, assim, porque aí tem a coisa dos terminais de integração, tem as canaletas de expresso, tem todo um aparelho aqui que dificulta a gente bater nesse sistema. Mas a pergunta que fica é a seguinte: por que Curitiba no Paraná, não se realizou a coisa, não se concretizou a coisa da frota pública? E assim, para onde foi a frota pública que existiu no momento, né? E essa frota pública serviu a quem na época? Acho que isso era legal, porque já existia essa ideia aqui, era uma nova. Olha, a resposta, primeiro, curta. Conservador é aquele que está de acordo com o que existe. Contra, existem infinidade de hipóteses. E a gente costuma denominar esquerda. Não é exatamente... esquerda é uma palavra vaga, né? Quando você fala em socialismo, comunismo, tem 1000 opções, a estrutura, organização política, de decisão. E isso eu falo até lembrando dos anos 60, onde eu entrei na universidade, fui vestibulando, estudei em São Paulo, fui para Itajubá, e até no fim a gente dava risada, porque todo mês chegava alguém dizendo que tinha mudado, coloque, PR8, não sei o quê. Era tanta sigla que até eu achei bacana, porque eu vi num livro que eu comprei aí, o nome de um outro livro, tem umas 600 páginas, historiando os movimentos de esquerda daquela época. Porque é muito fácil desenvolver uma teoria de esquerda. Nós temos uma aqui hoje, associando psicologia com uma visão política.
O que é importante, de fato, né, é o que é possível. E nós procurar soluções dentro de uma visão de consenso, porque ninguém é dono da verdade. Quando eu vejo meus amigos que morreram, foram torturados, e de lado a lado, né, eu fico dizendo, coitados, se apaixonaram, destruíram a vida deles, desapareceram, e agora está aí o Brasil na mão daqueles que fugiram e voltaram por cima. Né? Você olha aí, o cara dando uma de autoridade, né, como de esquerda, né, nós na época chamávamos até de esquerda festiva, e certos indivíduos que traíram seus companheiros e com isso destruíram o grupo a que pertenciam. Agora, o ato heróico ou o comportamento justo e certo, há uma diferença muito grande. Então, o que nós precisamos, de fato, eu acho extremamente importante esse tipo de debate na universidade aqui, é ver com atenção quais são as hipóteses, porque o mundo hoje é um mundo de comunicação, tem internet, tem história. A Universidade Federal do Rio de Janeiro aí está soltando livros fantásticos, né? Hannah Arendt é uma grande socióloga. Vocês vão encontrar desde Michel Foucault, a escola de Frankfurt, quer dizer, a literatura existe. A questão, de fato, para vocês, vai ser encontrar tempo. E eu posso agora fazer isso tudo que é para aposentar. Né? Ganhei tempo. Agora eu posso dizer, puxa vida, daquela vez eu disse uma besteira, agora está aqui a explicação. Ainda estou casado com uma socióloga, ela me ajuda a entender muita coisa. Né? Mas, de fato, o processo político é complexo, não é simples e não existe coisa mais errada do que a convicção. É preciso haver dúvida. A gente tem que ter convicção na hora de agir. Não adianta, você não vai poder fazer nada na vida se duvidar que um tijolo tem que ser colocado em cima do outro. Agora, é bom sempre lá no seu íntimo pensar bem para não fazer besteira. Okay? O Cascais tem um problema auditivo, né? Oi? O Cascais tem um problema auditivo. Sim. Né? Eu só vou complementar aqui a pergunta. Ele falou sobre por que as esquerdas não conseguem solicitar a frota pública, que já é algo que teve aqui em Curitiba. Pois é, aí houve um grande blefe. O grande blefe foi que o Brasil passou a ser governado por partidos de esquerda. E essa vitória, Fernando Henrique, depois do Lula, desarmou as esquerdas. Quer dizer, todo mundo se... Aí arruma emprego para todo mundo, DA5, DA4, DA3, a cooptação das lideranças, né? O pessoal se empolgou com o poder e esqueceu o povo. Eu tenho trabalhado, até sou presidente do Lions Club de Curitiba Hotel, tenho trabalhado com o professor Pegorini da PAI. Nós temos ido, eu sou Toshino, aqui a Vila Liberdade, Vila Zumbi, a Vila Alde, Vila Jardim Esperança, rodando aqui em volta de Curitiba. Aí eu desafio aqui o pessoal da universidade que vive falando em ciclovia. Pô, gente, faça uma proposta de ciclovias para a região metropolitana de Curitiba. Não, eles querem fazer no centro, andar de bicicleta bonitinho. Bom, vamos lá andar no bairro, para ver como é que é o bairro. Eles nem sabem como é o bairro, nem querem saber. Então há muita hipocrisia. Né? Nós temos que pôr o pé no barro. O companheiro aqui do MST está dizendo, pô, Cascais, vai lá na Lapa conversar. Para mim está ficando complicado. Né? As doenças da veieira estão atacando. Se eu puder, com prazer irei. Né? Agora, o pessoal aqui da Universidade Federal, da Católica, Positivo, está cheio de universidade, né? Tem que olhar em volta de Curitiba.
Nós temos que, aqui em Curitiba, no centro de Curitiba, é muito difícil fazer uma ciclovia, mas fazer entre Colombo, Guaraituba, Pinhais, Araucária, etc., é fácil, dá para fazer 500 ciclovias, dá para fazer parques. Nós podemos fazer da região em volta de Curitiba uma região boa, né? Grupos de estudantes poderão usar o programa Comunidade Escola, frequentar as escolas, bater. Vocês, estando na universidade, têm condições de dar palestra para crianças, né? Falar em ecologia, falar na necessidade de cidadania, o que é mobilização, né? O que é o mundo. Tempo atrás eu perguntei na escola da Vila Zumbi para os meninos: o que vocês querem ser? 90% quer ser jogador de futebol. Por quê? Porque só vem isso falar na televisão, né? Ninguém quer ser pedreiro, marceneiro. Até estava comentando, Rio Grande do Sul, quando o Brizola era governador, criou mais de 300 escolas técnicas. Mais de 300. Isso há 50 anos atrás. Aí diz, essa escola de madeira. Não importa. Eram escolinhas onde aquele gaúcho aprendia a usar um torno, uma fresa, aprendia a ser marceneiro, pedreiro, coisa assim, né? É isso. Eu não me esqueço a vez da Medianeira, eu fui presidente da Copel, chegando lá, o cara todo entusiasmado, dizendo que a escola técnica estava se transformando numa universidade. Puta, viram que coisa idiota aqui, né? Precisando tanto de gente em condições de trabalhar para valer, né? Vamos criar pomadinha. O cara depois vai querer fazer o que na vida? Vai virar funcionário público, né? Porque não tem onde fazer. Felizmente aquela região, a Sadia e outras, fizeram muita coisa e geraram alguns empregos, alguns, mas é óbvio que não em condições de absorver aquilo tudo. Então, olhem a região metropolitana para começar. E Curitiba, por que a esquerda não faz nada? Porque não existe, né? Uma vez eu disse para um vereador, até que virou figura famosa, disse, pô, devia ter uma lei que todo vereador, um dia da semana, deveria usar o transporte coletivo. O cara quase me bateu, né? Que ofensa, que coisa. Nós criamos um conceito de corte. O cara se elege vereador, daí para frente ele é sua excelência, né? Ele não quer, ele se afasta do povo, passa a ter motorista, passa a ter carro. Ele não anda pela calçada, a calçada vira um negócio para enfeitar, não é mais para andar, né? Então, gente, nós temos esse senso de realidade. A minha frustração com 67 anos é muito grande, porque eu passei uma vida sonhando em ver um Brasil melhor, e o que a gente vê aí é a gente. Eu fui a Portugal 2 anos atrás, os caras olharam a nossa bagagem inteira, disseram, o Brasil é o país que mais, tem mais traficantes aqui na Europa. E aí? Concordo com o senhor falou nessa questão da esquerda não existir aqui, discordando, concordo, mas pelo seguinte, que em todo lugar onde tem um ascenso de massa, tem um pessoal reunido que está lutando contra algum sistema, qualquer um que seja conservador, já passa a ser automaticamente de esquerda. Sim, acontece que nós temos pessoas com uma visão de esquerda, mas a organização acabou. Por exemplo, na luta contra a venda da Copel, nós chegamos a ter o MST ladeando a gente na avenida, aqui Centro Cívico, lado a lado, e enchemos aquela região. No início desse ano foi assinado um contrato, no mínimo discutível, e outorga de concessão do transporte coletivo, e éramos quantas pessoas lá, Gustavo? Sim. Hein? Sim. 5. Um contrato de bilhões de reais, que afetaria a vida inteira, afeta a vida inteira de vocês. A Gazeta do Povo soltando reportagens,
E onde é que estava o pessoal? Não, está todo mundo de férias, está na praia. Aquele período houve um contrato, um edital, para cemitério. Morrer em Curitiba está super caro. Se morrer, vão morrer em outra cidade, não cai na besteira de morrer aqui. Né? Por quê? Virou concessão. Né? E ninguém reage. Então vocês vêm me dizer que existe esquerda aqui? Tem braço esquerdo, está aqui, ó. Obrigado. Mais uma, completando. A gente consegue entender que tem esquerda porque nós existimos. Ótimo. Segundo, só um pouquinho, professor. A gente entende também que o sistema conservador de direita ele está condicionado para manter alguns grupos hegemônicos, algumas transnacionais e multinacionais. Tá? E toda política de direita é feita não para o povo, é feita para manter o quê? Que é condicionado ao capital, somente o capital e não ao povo. E nesse sentido, tem alguns movimentos de esquerda, tanto na cidade como no interior, que estão lutando para chegar no efeito. A ideia de povo é recente. Se você olhar na história da humanidade, o conceito, a valorização do povo é algo recente. Até porque as religiões que passaram a dominar a humanidade, elas pregavam a santidade para ir para outro mundo, não nesse mundo, pregavam o sucesso aqui. Então, esse processo recente, né, que provoca um prejuízo muito grande. Alguém imaginaria, por exemplo, que a Alemanha, Itália e o Japão, na década de 30, estariam abraçando teses tão violentas, racistas, xenofobia, tudo como aconteceu? Não. Por quê? Porque, de uma certa forma, um dos problemas que nós temos somos nós mesmos. Quando a gente nasce, é um papel em branco. Quer dizer, vai depender muito de uma série de acidentes e processos, se a gente vai para a direita ou para a esquerda, age de um jeito, age de outro. Esse é o desafio da humanidade, nessa diversidade, né, e nesse processo de renovação constante, né, a gente fixar uma coisa. Meus filhos pensam de uma maneira, meus netos pensam de outra. Aliás, eu vou ao casamento de uma neta essa semana. Então, cada geração é como se a humanidade nascesse de novo. É por isso que o processo de educação é importante. E por sorte de vocês, agora temos a internet. Como é que era quando nós nascemos? Lembra? A gente mal e porcamente conseguia... Vamos trair a idade agora, né? Era a revista do Cruzeiro, um jornal, né? Um telefone que para ligar daqui para Ponta Grossa levava 3 horas. Quer dizer, houve uma mudança colossal entre quando nascemos e agora. E vocês vão viver mudanças muito mais. Eu estive no congresso do Confea 2 ou 3 anos atrás, onde o dono da maior empresa de consultoria do Brasil, ou outra pessoa famosa, não sei, disse que o conhecimento humano dobra a cada 72 horas. Então, e aí? Que daqui em 2025 nós vamos ter um computador capaz de processar todo o conhecimento humano. E que em 2050 esse computador vai custar $1.000. Né? Alguém imaginaria ter um celularzinho desse tamanho, luz e cor, que faz tudo, inclusive telefonar? Né? Ninguém. Hoje isso existe. Então, as mudanças são muito grandes. Vocês nasceram na fase da mudança e agora os desafios ecológicos que apareceram com força. Vocês vejam, aquele acidente do Golfo do México poderia ter se transformado numa catástrofe colossal. Foi por muito pouco que isso não aconteceu. O acidente de Fukushima foi... Eu sou engenheiro eletricista, é a minha área. Posso afirmar para vocês que o que eu vi foi espantosamente assustador.
E a energia ciclo nuclear, Angra dos Reis, está em Itaó, entre Rio e São Paulo. Itaó em Guarani significa pedra mole. Né? Cascais. Então, Aí só uma pequena questão de ordem. Eu gostaria de propor uma pequena questão de ordem. tá? Eu gostaria de propor que as perguntas elas tivessem a duração